Falar do conjunto Garotas e Ritmo é um prazer. É recordar uma época maravilhosa da vida da gente. Éramos alunas do Instituto de Educação de Goiás e alunas do curso normal. Dona Léia Pereira, uma professora de história, chega nas salas perguntando: alguém gostaria de participar de um conjunto musical? Porque nós ganhamos uma bateria. Bom, a primeira ideia da gente era bateria de cozinha, vamos aprender a cozinhar. Não era nada disso, era bateria musical. E quem é que vai tocar essa bateria? A filha da Dona Léia, Vânia Marise, que é uma pianista importante, conhecidíssima aqui em Brasília. Foi ela, naquela época, além dela ser motorista, nos levava para todo lado, ensaio, pega uma por outra. Era uma coisa incrível. E a gente lá começamos então esse tal desse conjunto, que teve várias formações, terminou de maneira diferente. Uns entravam, outros saíram, né? E a gente aparecia em todo lugar. Era convite do Lions, convite do Rotary, era o Jockey Club, depois o Sesc nos convida para viajar, vamos para o Sesc de vários estados, com tudo pago, e a gente adorando fazer tudo aquilo, copiando as músicas que eram assim, os sucessos do momento. Os covers tinha eu que fazer tudo de ouvido, fazer os arranjos para aquela turma. Olha, eu aprendi muito ali. E foi uma época que a gente não tem nem como expressar, de tão maravilhosa, porque a gente aparecia na televisão quase todo fim de semana e uma festa. Era um movimento cultural de Goiás na época. A gente tocava em todo lugar, a televisão era tanta coisa, conhecidíssimas na cidade, até que aparece a oportunidade de um festival, concorrer a um festival. Então eu fiz essa música, Chuva em Tempo de Amar, fiz o poema e coloquei a música. Ana Maria Carneiro cantando, que encantava todo mundo com os olhos azuis, verdes, não sei, e mais o back vocal daquelas meninas, Vânia Marise na bateria, o Iara no violão, e assim a gente ganhou o segundo lugar. Tá aqui o prêmio que até hoje eu guardo com muito carinho, que é o Bandeirante, esse festival ideia do Chicão, que a gente chamava, que é o Francisco Paes, muito batalhador e apaixonado por música, por cultura, nos coloca no segundo lugar com a banca. Quem era da banca? Chico Buarque de Holanda, na época da banda, na época que ele estava fazendo sucesso no Brasil inteiro. Tá lá o Chico e a gente encantada, todo mundo encantado com o Chico. Ele tímido, no fundo da coxinha, encolhido, e nós, as moças, todos encantados com o Chico. E essa foi uma época incrível, inesquecível para a gente, porque além da experiência musical, além da cultura goiana que a gente estava favorecendo essa cultura, a gente estava aprendendo muito. E uma maravilha, ó. Coralzinho do conjunto Garotas e Ritmos. Mas eu confesso, foi uma experiência muito traumatizante para mim. Porque a competição, né? Nunca fez parte da minha cabeça essa história de competição. Nunca quis entrar em concurso de piano, pensaram em me colocar porque eu era aluna do conservatório. E eu não pensava nisso. E de repente esse conjunto estava tão em moda que a gente foi. Mas eu me assustei. Me lembro até do Milton Nascimento, numa entrevista que eu li, ele falando também que ele se assustou muito com o grau de competição. Agora, eu lembro que tinha Dona Lia, que eu não me lembro de onde ela era, parece que era do Rio, uma coisa assim. Tinha outras pessoas também. O Aren, um grande pianista, muito bom. E tinha os Zambis, que eram os meninos que a gente gostava muito. Fizemos até um show juntos, chamou Tempo de Amar, o show. Eram os Zambis e Garotas e Ritmos, e a gente era muito amigo, Renato Castelo, o Siqueira, mas o Júnior, Câmara. Então eram pessoas assim,
Cezinha, então pessoas que a gente tinha muita amizade. Agora, eu guardo tudo isso com muito carinho, com muita gratidão, porque Goiás canta, né? Goiás é um estado que todo mundo faz música, é muito lindo isso. A gente chega em Goiás Velho, chega em Pirinópolis, chega em todo lugar tem música. E uma escola muito boa que só nos favoreceu. Mas é essa um pouquinho da minha história com Garotas e Ritmos.